Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 8. Vamos ler do 1 ao 8. Achou? Amém? Eclesiastes 3 diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Por muitos anos, eu faço reflexão nesse texto. Um dos textos mais lidos na Bíblia com relação a tempo. Toda pessoa que vai falar do tempo, todo pregador que vai falar do tempo, ele busca recurso nesse texto, ele busca apoio nesse texto. E é muito interessante porque nós não podemos fugir daquilo que está escrito, porque nenhum de nós temos a capacidade de controlar o tempo. Nós fazemos projeções a respeito do tempo, nós projetamos o tempo, mas nós não conseguimos controlá-lo de uma maneira plena. Ninguém consegue controlar o tempo. Mas esse texto que nós lemos, ele nos traz a perspectiva do tempo, de coisas que precisam acontecer num espaço de tempo. Nós começamos a ler o texto e ele fala aqui sobre propósito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra aqui é verdadeiramente nós entendermos o propósito deste tempo que nós temos recebido. Muitas pessoas hoje não conseguem se ajustar na vida, porque elas não entendem o propósito pelo qual elas vivem. Elas não entendem o propósito pelos quais, os propósitos pelos quais ela está vivendo. Nós estamos hoje às portas de um novo tempo na nossa igreja em Volta Redonda.
se você entender o propósito, e é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, se você entender o propósito deste tempo para mim e para você, Deus ainda há de nos levar a lugares mais altos. Deus não vai deixar com que este tempo que Ele tem te dado se esvaia, que você perca esse tempo, que ele escorra por entre os teus dedos. Ele não vai permitir que isso aconteça se você hoje entender o propósito da sua vida. Então, vem o apóstolo na virada do ano com uma revelação, não só para a nossa igreja, mas de uma maneira pessoal, para mim e você. Nós estamos num ano de expansão e num tempo de avançar. Você entende isso? Nós, eu e você, e como igreja, como denominação, nós estamos num ano de expansão, no tempo de avançar. E eu volto a dizer, se você entender o propósito deste tempo de avanço, você vai viver coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que jamais subiu no teu coração, porque Deus está preparando algo novo para mim e para você. Quantos creem nisso? Pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Então o primeiro ponto dessa palavra é que você precisa aprender a discernir o tempo pelo qual você está vivendo. Diga para o seu irmão, se você precisa aprender a discernir o tempo, porque pessoas que não discernem o tempo no qual elas estão vivendo, elas estão sem direção, sem propósito de vida. Elas estão sem direção, sem propósito de vida. Já viu pessoas que tentam realizar coisas e nada sai do lugar? Porque elas não estão entendendo que existe um tempo para aquilo acontecer. Existe um tempo para que se cumpram as promessas de Deus na sua vida. Quantos têm promessas de Deus aqui? Quantos têm promessas do Senhor aqui? Aleluia, eu também tenho, essa igreja tem promessas. E 18 anos depois, Deus está no tempo dele, fazendo cumprir a promessa que ele nos deu. Quantos estão entendendo isso? Era exatamente isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Eu falei, Senhor, por que isso não aconteceu antes? E o Espírito Santo, porque não era no tempo. Amados, eu fiquei impressionado do jeito que as coisas aconteceram para este novo local que nós estamos indo. Só o fato de nós estarmos negociando com a imobiliária, o pessoal prendendo, e Deus me fazer encontrar com o dono do local, e de nós conversarmos, e de nós orarmos por ele, e dele mostrar a mensagem no celular, falando assim, eu só podia vir, o pedreiro que vai consertar uma coisa aqui, só podia vir aqui agora, nesse tempo. E nós sairmos de um exame, eu falar para a pastora, vamos lá orar no local? E ela, vamos. Nós estávamos indo para casa, eu falei, vamos orar no local? Ela falou, vamos. Então, no Kairos de Deus aconteceu o encontro com o proprietário.
quanto tempo que nós estamos aqui e eu estou falando, vamos colocar ar-condicionado, vamos colocar ar-condicionado, vamos colocar ar-condicionado. E agora nós vamos mudar de templo com um ar-condicionado já comprado. O tempo de Deus é uma coisa fantástica. E tudo isso só me traz mais a certeza de nós termos um propósito dentro do tempo do Senhor. Que nós estamos dentro do tempo do Senhor. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto aqui é que nós avançamos quando nós discernimos o tempo de Deus. Diga para o seu irmão, você precisa discernir o tempo de Deus na sua vida. E discernir o tempo de Deus é uma das mais poderosas chaves que existem no reino. Discernir o tempo de Deus é uma das mais poderosas chaves para avançar neste reino. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Para que todas as coisas aconteçam na nossa vida, Deus tem um tempo determinado. Fala para o teu irmão assim: espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Continua aí, a prova. Espera só, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. É isso aí. Espera, porque a bênção vai chegar, porque tem propósito de Deus nisso. Tem um propósito de Deus nisso. Agora, quando nós não discernimos o propósito, nós ficamos completamente desorientados. Imagina, Moisés pega aquele povo e sai caminhando pelo deserto. O povo reclamando na orelha dele, o povo querendo matar ele, o povo querendo voltar para o Egito. Mas a palavra de Deus diz que Moisés era um homem manso. E essa mansidão tinha a ver com o propósito. Ele não se desesperava, ele entendia que ia acontecer, porque Deus estava naquilo. Fala para o teu irmão, não se desespera não. Isso, libera essa palavra sobre ele mesmo. Fala assim, não se desespere. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Então o primeiro ponto é você discernir o tempo de Deus. Quer que eu melhore isso para você? Amém? Quantos querem? Você quer que eu melhore? Quando você discerne o tempo de Deus para a sua vida, o propósito dele contigo, você não fica de comparação com o tempo do teu amiguinho. Você entende isso? Porque apesar de todos nós sermos filhos de Deus, nós temos aqui propósitos coletivos e individuais. Amém? E os nossos propósitos individuais precisam ser muito bem discernidos. Ah lá. Não é gente que congrega aqui não, tá? Congrega lá em Barra Mansa. Não é aqui não, congrega lá em Barra Mansa. Ah lá. Fulano está recebendo pra caramba. Deixa eu te falar uma coisa. Você está orando de madrugada como ele ora? Você está jejuando como ele jejua? Você palmilhou o caminho que ele percorreu com Deus? Deixa eu te falar uma coisa.
A palavra de Deus é tremenda para isso. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Tudo. E se o teu irmão está colhendo algo que você ainda não colheu, é porque ele já vem semeando, faz tempo. Ele entendeu o propósito do tempo dele e ele começou a semear no tempo oportuno. Ele começou a semear num tempo oportuno e por conta disso, talvez ele esteja colhendo hoje, mas isso não quer dizer que você também não colherá. Comece a semear, a semear neste tempo, porque também quando chegar no tempo de Deus você vai colher. Uma chave poderosa é você não ficar se comparando com o irmãozinho que está do teu lado. Não se compara, porque Deus tem um tempo individual com ele, um propósito individual com ele e um propósito individual contigo. Qual é o nosso propósito coletivo hoje? Uma igreja em cada cidade do sul fluminense. Você, projetista cara de leão, tem que entender isso. Isso tem que estar aqui, queimando no teu coração. Amém? Isso tem que estar queimando. Esse é o nosso propósito coletivo, nós vivemos por isso. Mas dentro desse propósito coletivo, você tem os teus propósitos individuais. E através dos teus propósitos individuais, é que Deus vai alavancar tudo isso. Amém? Através dos teus propósitos individuais, porque a tua igreja vai avançar quando você entende o tempo e você avança também nos teus propósitos individuais. Amém? Você entende isso? A tua igreja vai avançar quando você começar a avançar também. Avançar em quê? Avançar nos testemunhos, avançar na tua família, avançar na tua profissão, avançar na construção de uma família nova. Quando você começa a passar para as faculdades, quando você começa a ser colocado em bons cargos de empresas, quando você discerne o teu tempo individual, quando você avança de uma maneira individual, a tua igreja começa a avançar de maneira coletiva. Mas você precisa, preste atenção nisso, que isso tem um mistério. Você precisa ligar os teus propósitos individuais a esse propósito maior. Você precisa atrelar os teus propósitos individuais a esse propósito maior. Senhor, se eu avançar nisso, como que eu posso fazer a minha igreja avançar? Quando eu estou avançando nisso, como é que eu posso fazer a minha igreja avançar? Quantos estão entendendo isso? Então fala para o teu irmão, não se compare ao meu tempo. Eu respeito o seu tempo e você respeita o meu. Viva o seu tempo. Fala para ele, viva o seu tempo. Porque se você não está tendo uma colheita agora, pode ser que você não semeou o suficiente. Então comece a semear. Amém? Comece a semear. A segunda lição que nós tiramos desse texto aqui, para você continuar avançando, é que nós precisamos agir dentro do tempo estabelecido por Deus. Porque há um tempo para todas as coisas. Nós precisamos agir dentro do tempo estabelecido por Deus. Meu pai falava uma coisa para mim, muito interessante, que ele aprendeu na caserna. O que é isso, pastor? Na vida militar. Que a hora só é hora quando ela é hora. Antes não é hora e depois não é hora. A hora só é hora quando ela é hora. Antes não é hora e depois não é hora. Nós precisamos, entendeu não, João?
Resumindo, tem uma hora certa para fazer o negócio. Tem uma hora certa para fazer o negócio. Se eu for muito ansioso, eu vou querer adiantar o treco. Eu corro o risco, preste atenção, eu corro o risco de pegar uma tremenda promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós corremos o risco, quando nós adiantamos algo que Deus quer fazer, nós corremos o risco de estragar o que Deus quer fazer. Nós corremos o risco de colocar muita humanidade naquilo que Deus quer trazer de sobrenatural para nós. Quantos estão entendendo isso? E aí nós queremos adiantar as coisas. Existe um tempo certo, existe na nossa vida o kairós de Deus, que é o tempo da realização. E esse tempo de realização de Deus na nossa vida, nós não podemos nem adiantar e muito menos atrasar, porque se a gente atrasa aí que a gente perde tudo mesmo. Quantos já tiveram a experiência aqui? Quantos já tiveram a experiência aqui de sair correndo para o ponto do ônibus e o Ney fazendo assim, ó, com a mão para o lado de fora assim, ó, e só vai passar o ônibus 40 minutos depois? Estou falando a respeito do Roma, tá, gente? 40 minutos depois vai passar o ônibus. E você tinha um compromisso. Aqui o pessoal fala, um compromisso lá fora. Você vai lá fora hoje? Vou lá fora. Ele vai na cidade, né? Vou lá fora. Você tinha um compromisso lá fora. E o Ney passou voado com a linha Pinheiral. Pinheiral Volta Redonda. Passou voado, acelerando. Você perdeu o ônibus. Você fica feliz com isso? Você fica frustrado, né? Perder o tempo de Deus para as nossas vidas traz uma frustração mesmo. Quando nós não discernimos o propósito, nós perdemos o tempo da realização de Deus na nossa vida. Um dia, eu recebi um irmão no meu gabinete, um rapaz com um talento fora de série, com promessas na vida dele. Mas ele chegou no meu gabinete dizendo assim: pastor, eu sinto que eu perdi o tempo de Deus na minha vida. Eu acho que o tempo de Deus já passou para mim. Eu acho que isso não vai acontecer mais. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez essa noite seja o dia que Deus está te dando a oportunidade para ajustar o tempo, porque Ele que é o dono do tempo. Ele é quem é dono do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou: pastor, eu acho que isso para mim já acabou. Eu acho que eu não vou viver mais esse tempo na minha vida. Só existe uma pessoa na face desta terra. Só existe uma pessoa na face dessa terra que pode determinar isso. Essa pessoa, se você está pensando que é o diabo, errou.
O diabo não pode impedir o que Deus tem para fazer em você e através de você. Não pode. Não tem essa autoridade. O diabo não tem essa autoridade. Não tem. Então quem tem autoridade sobre a minha vida é Deus. Então é Deus. Não. Deus quer que aconteça. Fala para o teu irmão, Deus quer que as promessas dele se cumpram na sua vida. Deus quer que aconteça. O diabo não quer, mas ele não tem autoridade para impedir. Deus quer que se cumpra. A única pessoa que pode adiantar ou chegar atrasado nisso é você. A única pessoa que pode mudar o curso daquilo que Deus tem para fazer na sua vida é você mesmo. Deus tinha coisas maravilhosas com Adão. Adão mudou o curso com as escolhas dele. Deus queria usar Jonas. Jonas mudou e tentou mudar o curso. Deus queria continuar usando Elias, e Elias foi para dentro de uma caverna, caminhou para o deserto. A única pessoa que pode mudar isso é você. E é por isso que eu volto a dizer que nós precisamos agir dentro do tempo que Deus estabeleceu para nós. E esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje, esse tempo é já, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para ajustar o teu relógio com o relógio dele. Se o teu relógio estava desajustado, Deus está ajustando o tempo hoje, na minha e na sua vida. E hoje, esta igreja só está indo para outro lugar, porque nós estamos dentro do tempo de Deus. Nós estamos dentro do tempo do Senhor. Pode ter certeza disso. Há 3 palavras em grego que representam tempo na Bíblia. Um é cronos. É esse tempo que a gente conta de hora. O outro é aionios, que é o tempo de Deus, que representa a eternidade. O aionios é um tempo de eternidade. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Essa palavra está ligada à eternidade. E tem o kairos, que é o tempo da execução de Deus na nossa vida. Que é o tempo da execução de Deus. Então existe um kairos para mim e para você. Fala para o teu irmão, existe um kairos para você, meu irmão. Mas existem pessoas que estão sempre atrasadas ou sempre adiantadas. Existem pessoas que estão de uma maneira ansiosa, querendo adiantar coisas. E tem pessoas que estão procrastinando o que já deveriam estar fazendo. E essas pessoas estão atrasando coisas. Atrasando o que Deus quer fazer. Nessa noite, o Senhor quer ajustar o teu relógio com o relógio dele. Quer curar os ansiosos e os procrastinadores. Quer arrancar isso do teu coração. Porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Tudo no tempo de Deus é maravilhoso. Amados,
O ser humano é realmente uma grande interrogação. E essa interrogação que há no ser humano é a falta de Deus nele. Porque eu me lembro muito bem quando eu era jovem, faz uns 5 anos atrás aí. Quando eu era jovem, eu queria fazer 18 anos. Quando eu fizer 18 anos, quem me segura mais? Eu vou enfiar o pé no mundo, eu vou fazer um monte de coisa. Eu não é? A gente fica com essa marra toda, né? Porque eu vou fazer 18 anos, vou cuidar da minha vida, vou morar sozinho, isso, aquilo outro, tal. Eu não queria fazer 18 anos só para isso, não. Eu queria fazer 18 anos principalmente para entrar no cinema com filmes para menores de 18 anos. Eu não podia entrar. Eu tinha cara de pau de querer ir ver, mas eu não podia entrar. Depois que eu fizer 18 anos, eu quero ver quem é que vai me pedir. Está aqui o meu documento, fiz 18 anos. Agora vou encher o pote, vou entrar onde eu quiser entrar. Acabou esse negócio. E agora eu estou com 53. Dizendo como eu queria ter 18 anos. Com a cabeça que eu tenho hoje. Como eu queria ter 18 anos. Com a maturidade que eu tenho hoje. Eu não ia fazer a metade das besteiras que eu fiz no passado. Uma delas, que eu me arrependo, eu deveria ter feito mais rápido, Rogério, é ter dito sim para a pastora Valesca. Me perturbando, querendo me namorar. Não, vamos não. 18 anos, eu quero fazer 18 anos. Eu teria dito sim antes. Eu teria dito sim antes. Eu teria dito sim antes. Mas maturidade, eu teria dito sim antes. Vai aprendendo, Leandro, é assim que funciona. Mas existem pessoas que estão sempre adiantadas, sempre atrasadas. Isso não é legal para nós. A terceira coisa que eu aprendo nessa lição, nesse texto aqui, é que nós precisamos entender que o nosso tempo não é para sempre. Essa é uma parte muito dura. Quando eu falei aqui dos 18 anos, dos 53 anos, é exatamente isso. O nosso tempo não é para sempre. Eu me lembro quando a gente ia jogar bola, né? O pessoal da igreja, e eu desfilava no campo, dando aula de futebol para essa garotada. Tauã batendo palma para mim, Pedrinho novinho, vai, pastor, sou teu fã e tal. Hoje a pessoa toca a bola para mim, a bola passa ali, eu falei, vou pegar. Vou pegar. Ah lá, ela tá vindo ali. Toca, Rogério, pá, eu vou pegar. Vou pegar, não vou. O tempo é duro. O tempo é muito duro. Você precisa ter em mente, ansiosos e procrastinadores, você precisa ter em mente que todo dia você tem menos tempo. Todo dia você tem menos tempo para realizar.
Então você só tem essa única oportunidade, que é esse tempo que nós chamamos de vida. Nós damos um nome ao tempo de Deus na nossa vida, e nós chamamos esse tempo de vida. E é nesse tempo que o Kairos de Deus tem que acontecer. Você entende isso? É nesse tempo que o Kairos de Deus tem que acontecer. Você só tem essa vida. É nesse tempo que o Kairos de Deus tem que acontecer. Então não fique falando, eu vou deixar para me envolver mais para frente. Não, seja intenso nesse tempo. Seja intenso nesse tempo. Não viva uma vida mais ou menos. Seja intenso com aquilo que Deus quer fazer em você e através de você hoje. O tempo é hoje, a hora é já. Seja intenso. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Eu já estou terminando. Apocalipse 22, versículo 10, de 10 ao 12. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eu venho sem demora. E quem está falando isso é Jesus. Eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amanhã eu faço, procrastinando. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou colocar aquela prateleira na parede. Amanhã eu faço aquele curso. Amanhã eu faço aquela viagem. Amanhã eu sirvo no ministério. Amanhã eu me entrego para Jesus de verdade. Amanhã. Mas a vida que Deus te deu para viver, o tempo que Deus te deu para viver, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Viva esse tempo de maneira intensa. Sirva a Deus nesse tempo. Sirva ao Senhor neste tempo, porque Deus está contando contigo neste tempo. Responda de maneira positiva a Deus nesse tempo. Responda a Deus de maneira positiva nesse tempo. Porque virá um tempo em que nós não faremos mais nenhum tipo de obra. Se você tiver que cantar em alta voz, faça nesse tempo. Se você tiver que evangelizar, faça nesse tempo. Se você tiver que ser enviado como missionário, faça nesse tempo. Se você tem algo para responder a Deus de maneira positiva, se você quer ser um pregador do evangelho, faça nesse tempo. Se você quer servir a Deus com os dons que Ele mesmo colocou na sua vida, com as habilidades que Ele colocou em você, faça neste tempo. Deus te trouxe aqui para ajustar o teu relógio com o dele. Busque a Deus neste tempo. Busque ao Senhor neste tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está próximo, perto. Quero concluir essa mensagem
agora, nesse tempo. Eu quero pedir você para ficar de pé, só para dar a ideia de que a gente está terminando. Eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa. Tudo que Deus determinou para mim e para você, nós não temos domínio. Nós não temos domínio. Porque para tudo existe um tempo. Mas uma coisa eu sei. É sempre tempo de ajustar o nosso coração com o coração de Deus. É sempre tempo de ajustar a nossa vida com o Senhor. É sempre tempo de nós termos as mesmas batidas no coração com o coração de Deus. Porque quando nós ajustamos as batidas do nosso coração com o coração de Deus, nós entendemos o tempo dele na nossa vida. Nós entendemos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós entendemos. Quando o tempo está desajustado, nós começamos a liberar afirmações da seguinte forma: a minha hora de ser salvo não chegou. A minha hora de voltar para Deus não chegou. A minha hora de me consagrar a Deus ainda não chegou. Mas nessa hora que você ouve a Deus, que você precisa responder: Senhor, eu aceito o teu tempo para a minha vida. Quero ajustar o relógio. Eu quero ajustar o meu tempo com o teu. Eu não quero sair pela manhã e te chamar para fazer algo comigo. Eu quero levantar pela manhã e te perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para fazer? Me leva junto. Ainda que seja que o Senhor tenha para fazer através do meu trabalho, através dos meus contatos, do meu dia a dia. O que o Senhor tem para fazer no meu trabalho, faz através de mim. O que o Senhor tem para fazer na minha família, faz através da minha vida. O que o Senhor tem para fazer no meio dos meus amigos, faz através de mim, Senhor. O que o Senhor tem para fazer no meu bairro, faz através da minha vida. Eu não quero te chamar para ir para a minha faculdade. Eu quero que o Senhor me leve à faculdade. E que lá eu seja um instrumento teu. Eu quero que o Senhor me leve para o meu colégio. E que lá o meu tempo seja o teu. O meu tempo seja o teu. Porque existe um propósito para mim e para você nessa terra. Talvez você precise ajustar esse tempo. E nessa noite é o seu tempo de fazer isso. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Para nós orarmos juntos e de vez em quando eu preciso ajustar o meu relógio também. Porque a correria do dia a dia às vezes desajusta o meu relógio.
Sabe quando a gente começa a fazer as coisas no automático? E quando eu olho para o meu relógio, e eu olho para o relógio de Deus, às vezes a nuvem andou, eu estou parado. Às vezes a nuvem está parada e eu estou acelerando. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Vem aqui, você que quer ajustar o seu tempo com Deus. Você que está falando, Senhor, eu quero isso hoje para mim. Isso é para minha vida hoje. Isso é para minha vida hoje, Senhor. Talvez eu não tenha mais. É disso que nós estamos falando. Vem mais pra frente, por favor, porque outras pessoas estão chegando lá de trás. Tua presença, nem que seja a última vez. Ora marabaxere, lecandarabalabaxere. Se tiver que gritar, eu gritarei. Sim, Senhor. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Isso. Deixa o Espírito Santo ajustar agora o teu coração, o teu tempo, com o tempo de Deus, com o coração de Deus. Isso, comece a orar, coloque a tua mão sobre o teu coração. Vamos cantar mais uma vez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh Senhor, aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá Peça isso a Ele, peça isso a Ele. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar
Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Sim, Senhor, aleluia. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Que a minha vida, Senhor, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Deus está nos levando para um novo tempo. Para muitos de nós, e eu falo isso de uma maneira profética, para muitos de nós o ano novo está começando hoje. Para muitos de nós que estão aqui na frente, o ano novo está começando hoje, porque Deus está ajustando o relógio dele com o teu relógio. Se você discernir agora, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nesta hora te traga discernimento, que o Espírito Santo paire no teu coração agora, para te fazer discernir este momento na sua vida, para que você comece pela fé a enxergar o Kairos que Deus está preparando para você. Deus está preparando um Kairos para a tua vida. Então diga ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o meu relógio. Ajusta, Deus, o tempo que o Senhor tem para mim. Ajusta o tempo que o Senhor tem para mim. Pois eu não quero andar ansioso ou andar procrastinando o que o Senhor tem para fazer na minha vida e através de mim nessa terra. Isso, declare isso a Ele, em nome de Jesus, Deus. O que eu te peço como pastor dessa igreja, pela vida dos meus irmãos, é que o teu Espírito Santo traga discernimento do tempo, que o coração deles estejam alinhados com o teu coração, com a tua vontade, com o teu querer. Eu te peço que o Senhor venha visitá-los, e neste tempo de visitação, o Kairos aconteça, Pai, para a glória do teu nome, em diversas áreas na vida dos teus filhos.
nas mais diversas áreas. Que o teu Kairós aconteça. E nós oramos agradecidos, porque nós cremos e declaramos e percebemos que tudo é formoso ao seu tempo, Deus. Nós confiamos nisso, Deus. Ainda que Satanás queira colocar outras coisas no nosso coração, nós declaramos e confiamos que tudo é formoso ao seu tempo, Deus. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos agradecidos. E aquele que orou com fé, diga amém. E aplauda o Senhor. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha Declare isso. seja a Declare isso. tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Orebe candarabara, orebe candarabae. Candarabara, xerebe candarabara, xe. Aleluia. Para muitos, o ano novo está começando hoje. Há alguém aqui que estava afastado, afastada da casa de Deus, mas quer voltar hoje para Jesus. O tempo é hoje. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Há alguém que quer fazer isso. Pastor, eu sentia que eu estava afastado. Eu sinto que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Existe alguém? Se tem, faz um sinal para mim, eu vou orar por você. Levanta sua mão, eu quero orar pela sua vida. Há alguém que quer fazer essa decisão hoje? Quer, querida? Vem aqui. Vem aqui. Se você não queria ser a primeira pessoa, você conseguiu. Mas essa palavra continua para você. Pastor, mas eu nasci no berço evangélico, mas você sabia que estava afastado. Eu nasci na igreja, mas você sabe que você está afastado. Mas eu já fiz essa decisão, mas você sabe que você não está em comunhão com o Senhor. É disso que nós estamos falando. Deus quer ajustar o teu relógio com o relógio dele. É disso que nós estamos falando. É disso. Há alguém mais que quer fazer essa decisão? Levante a sua mão. Nós vamos abençoar a sua vida. Deus quer fazer algo especial em você e através de você hoje. Existe alguém mais que queira fazer isso? Não deixa Satanás te envergonhar, não. Colocar vergonha no teu coração agora, não. É disso que Deus quer. Deus está quebrando isso para você fazer essa decisão.
Não importa quantas vezes você já fez isso, mas é isso que Deus quer. E eu estou insistindo porque o Espírito Santo está falando ao meu coração que existe ainda pessoas que precisam fazer essa decisão hoje para acertar esse tempo. Você quer? Isso mesmo. Se eu falar para você que acabou, é mentira. Ainda existem pessoas que precisam fazer isso. Acertar o tempo delas com o Senhor. Deus está te dando uma oportunidade. A oportunidade é hoje. É já. É agora. Isso mesmo. Santo Espírito de Deus, ninguém é como tu. Estamos todos rendidos a ti, Senhor. Todos te ouvimos. Ainda há gente. O tempo é hoje, a hora é já. Deus quer fazer algo novo em você. Se você está sentindo o seu coração queimar, é agora. Não importa o quanto você já caminhou. Nós fomos muito felizes aqui, mas Deus nos fará 1000 vezes mais numerosos. Oh, aleluia! Nós não poderíamos nos despedir desse lugar se não fosse assim. Nós não poderíamos nos despedir desse lugar sem a ação do Espírito Santo. E a palavra que vem no meu coração é o texto que Deus está falando com Josué, dizendo: Josué, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Como Deus foi conosco aqui nesse lugar, será ainda mais no outro. Para a glória de Deus.
Hoje nós estamos aqui com Maria Clara, com Davi, com a Fabiana, com a Mariês e com o Benício. Deus está fazendo nova todas as coisas na vida de vocês. Deus está ajustando o tempo dele na vida de vocês nessa noite. Vocês não responderam ao meu chamado, vocês responderam ao chamado do Espírito Santo. Vocês estão respondendo ao chamado do Espírito Santo e ele vai se encarregar do coração de vocês de hoje por diante. Ele vai se encarregar de ajustar as batidas dos vossos corações, em nome de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos estar exatamente assim, ó, apoiando vocês, com a mão em vocês, para que juntos nós possamos chegar a lugares ainda mais altos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela decisão que o Teu Espírito Santo motivou os Teus filhos a fazerem nessa noite. O Benício, a Mariês, a Fabiana, o Davi e a Maria Clara, Senhor. Sê com eles, perdoa pecados, perdoa falhas, lava eles com Teu sangue. Lava eles com Teu sangue, ajusta o coração deles com o Teu coração. Que de hoje por diante eles possam caminhar em novidade de vida. Que eles possam caminhar na Tua presença, desfrutando de todo o bem que o Senhor tem para eles. E que nós, como igreja, possamos nos alegrar com eles quando o Teu kairós acontecer na vida deles, como tem acontecido agora, nesse momento, Senhor. Porque este tempo foi o tempo em que o Teu Espírito Santo agiu na vida deles, e eles estão aqui diante deste altar. Muito obrigado, Senhor. Continue caminhando com eles, ajudando eles. Escreve o nome deles no livro da vida. Sabe, Senhor, naquele livro que só o Senhor pode abrir. Escreve o nome deles no livro da vida, para que naquele grande dia o Senhor os chame pelo nome. Vinde, benditos de meu Pai, entre no gozo do Teu Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida do Benício, da Mariês, da Fabiana, do Davi e da Maria Clara. Porque hoje o Teu tempo está acontecendo na vida deles. É assim que oramos, agradecidos. E que a igreja do Senhor diga, a igreja do Senhor diga amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Você vai receber um abraço aí da sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A aeromoça está vindo aí com as fichas, vai pegar. Amados, nós não poderíamos nos despedir desse lugar diferente. Fomos muito felizes aqui. Eu quero agradecer de todo o coração por você que esteve aqui conosco nesses aqui 14 anos,
13 anos aqui, 13 anos aqui, 13 anos. E agora nós ficaremos mais tantos anos nesse novo lugar. E outros irmãos estarão tantos anos nas igrejas que nós vamos ainda fazer nascer. Em nome de Jesus. Quer dar um testemunho? Tá. Esse dia está sendo muito especial pra gente que somos amigos do Davi, porque o Davi foi um pedido da minha semente. E hoje tá aqui. Aleluia! Você sabe o que é minha semente, amado? É uma oferta que nós fazemos para pedir coisas para nós. Renan pediu pelo Davi. Que exemplo! Deus está respondendo agora. Imagina alguém investir, dizendo: eu quero a vida dessa pessoa. Senhor, eu estou investindo nisso. Linda. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia, aleluia.